Fala, Freud, beleza? Deixa eu te perguntar, você já parou para pensar sobre as batalhas emocionais que o capitão do Chapéu de Palha enfrenta por trás do seu sorriso radiante? Monk de Luffy, conhecido por sua bravura e determinação, guarda segredos profundos que moldam a sua jornada além dos mares turbulentos. Então me acompanhe enquanto eu exploro os traumas não resolvidos, os mecanismos de defesa e a vulnerabilidade por trás da fachada do herói, em uma análise psicanalítica reveladora. Se prepara para descobrir a verdadeira profundidade da mente de Luffy, onde a coragem encontra a dor. Então vamos falar aqui sobre o inconsciente e traumas não resolvidos do Luffy. Embora o Luffy seja geralmente alegre e despreocupado, ele também carrega traumas do seu passado, como a perda do seu irmão adotivo Ace e a partida do Shanks, que foi um evento traumático para ele. Esses eventos têm um impacto profundo no seu inconsciente, influenciando o seu comportamento e motivações de maneira sutis. Você tem que entender que existe uma dor por trás do sorriso do Luffy. Por mais que o Luffy seja todo sorridente e cheio de energia positiva, ele também carrega suas cicatrizes emocionais. A perda de pessoas queridas, como seu irmão Ace, mexe muito com ele. Isso mostra como até os mais animados têm as suas batalhas internas. Um episódio específico que ilustra a dor emocional que o Luffy carrega por trás do seu sorriso é o episódio 483 de One Piece, intitulado Ace Resplandecente, a morte do pirata mais forte do mundo. Nesse episódio, Luffy testemunha a morte trágica do seu irmão adotivo, Portgas de Ace, durante a guerra de Marineford. Nesse episódio emocionalmente intenso, o Luffy luta desesperadamente para alcançar Ace e salvá-lo dos poderosos ataques de Akainu, um dos almirantes da marinha. No entanto, apesar de seus esforços heróicos, Luffy é incapaz de evitar a tragédia, e Ace é mortalmente ferido na frente dele. A morte de Ace é um golpe devastador para o Luffy, que entra em estado de choque e desespero diante da perda do seu amado irmão. Apesar da sua natureza normalmente otimista e positiva, o Luffy ele é confrontado com a brutal realidade da morte e a dor avassaladora da perda. Esse episódio não só destaca a profundidade do vínculo emocional entre o Luffy e Ace, mas também revela a vulnerabilidade por trás da fachada de bravura e determinação do Luffy. O Luffy ele é forçado a confrontar os seus próprios sentimentos de tristeza e desamparo, mostrando que mesmo os heróis mais poderosos carregam cicatrizes emocionais e enfrentam desafios internos significativos. O Luffy ele também usa alguns mecanismos de defesa emocionais. Ele utiliza vários, para falar a verdade, para lidar com os conflitos e ansiedades internas. Um exemplo disso é sua tendência em minimizar ou negar a gravidade das situações perigosas, muitas vezes demonstrando uma atitude despreocupada, mesmo diante das ameaças sérias. Ele usa muito a técnica do deixa pra lá. Às vezes, quando a situação aperta, o Luffy pode parecer meio que ignorar o perigo. Isso é um mecanismo de defesa, uma forma de proteção emocional contra o medo ou a ansiedade. É tipo aquela expressão, ignorar o problema até ele sumir. Bom, às vezes funciona, às vezes não. A gente vê isso no episódio 19, Encontro com Don Krieg. Durante a saga de Baratie, o Luffy e a sua tripulação enfrentam o temível pirata Don Krieg e sua frota. Apesar de representar uma ameaça séria e estar determinado a destruir o restaurante flutuante Baratie, o Luffy mantém uma atitude despreocupada e até mesmo desdenhosa diante da situação. Ele ignora as ameaças de Don Krieg e seus subordinados, demonstrando confiança excessiva na sua própria força e na capacidade da sua tripulação de lidar com qualquer desafio. Essa atitude reflete o uso do mecanismo de defesa de minimizar a gravidade da situação perigosa em que se encontram. E eu duvido que você sabe quem que ele conhece nesse episódio, deixa escrito aqui. No episódio 380, Determinação em Thriller Bark, durante a saga o Luffy e a sua tripulação enfrentam o Shichibukai Gekko Moria, que possui o poder de manipular as sombras. Mesmo enfrentando um oponente poderoso e sendo derrotado várias vezes, o Luffy mantém uma atitude despreocupada e determinada, se recusando a admitir a gravidade da situação. Ele continua lutando contra Moria e os seus subordinados, confiante na sua capacidade de encontrar uma maneira de vencer, mesmo quando confrontado com desafios aparentemente insuperáveis. Essa atitude exemplifica bem o uso do mecanismo de defesa de minimizar o perigo e a ansiedade, permitindo que o Luffy mantenha sua determinação e coragem em face da adversidade. Quando a gente desvenda as camadas emocionais de Monk D. Luffy, somos confrontados com uma complexidade da sua jornada e a profundidade da sua alma.
A sua dor por trás dos sorrisos, ilustrada pela perda do seu irmão adotivo Ace e a partida do Shanks, nos lembra que até os mais fortes têm as suas cicatrizes emocionais. Os mecanismos de defesa do Luffy, como minimizar o perigo, negar a gravidade da situação, são uma forma de proteger ele contra o medo e a ansiedade. E se você curte análises emocionantes sobre os personagens e temas de animes, desenhos antigos, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e curtir esse vídeo. A sua participação é essencial nessa jornada de descoberta. O YouTube entende que o conteúdo é de valor quando você se inscreve e manda para mais pessoas. A gente está no começo do canal e o seu apoio é muito importante. Fui!